Amor Eterno, novela turca em exibição na SIC sobre 4 irmãos que perdem os pais e são obrigados pela vida a morar num galinheiro. Sim, num galinheiro. Ao mesmo tempo, estudam num dos melhores colégios do país, no meio da elite. O Colégio Ataman parece um centro de reabilitação social de jovens riquinhos. Juro. O Duarte, que metia a cara de um dos irmãos pobres num urinol, só por diversão, ao fim de uns episódios parecia outro. Viu a irmã do irmão pobre nua nos balneários da escola e o cérebro dele formatou-se automaticamente. Me apaixonei. O Beto, outro dos bullies, de repente vê-se apaixonado pela prima dos irmãos pobres. E olhem que antes ele mandou o pai dela para o hospital em estado grave. O Tomás, que meteu esse mesmo senhor numa cadeira de rodas, também já começa a mostrar outra face. Só porque conheceu a contínua pobre, amiga dos irmãos pobres. A Tânia, que faz parte das Mean Girls da escola, apaixonou-se pelo melhor amigo dos irmãos pobres. A Andreia, líder das Mean Girls, também passa a mostrar nuances de bondade. Adivinhem? Por causa do primo dos irmãos pobres. Pais que estão obviamente a ver este vídeo, ponham aqui o vosso filho Joffrey e paguem uma bolsa a uma adolescente pobretanas. Para além de sair com um prémio Nobel da Paz antes de se formar, ainda fica perdidamente apaixonado pela Sansa Stark. Mas, no meio destes casais todos com a mesma gênese, destaca-se o do rapaz pobre boa pessoa e da rapariga rica boa pessoa. Não há reabilitação para a Melissa. Nem pensar. Pelo menos até ao episódio 80 e poucos da SIC. A sério, era o casal mais fofo, bonito e perfeito da novela. E simplesmente acabou. E acabou da forma mais cruel possível. É hora do resumo. O Carlos descobriu que o pai da Melissa, o Arthur, foi o culpado pela morte dos seus pais. Então, em vez de ir à polícia denunciá-lo com provas em mão, decide ir confrontar o maluco pessoalmente e dar-lhe uma valente sova. Só depois então decide ir à polícia. E aí começa uma perseguição de carro por parte do Arthur. O Carlos acelera para tentar escapar e entra na faixa errada ao fazer a curva. E do nada, aparece um carro. Era a Melissa. A Melissa a guiar sem carta. E é uma situação muito absurda de facto. O motivo para a Melissa estar a conduzir foi porque a Dulce alijou a mão da forma mais patética possível. Então, em vez de chamarem um táxi, não. A Melissa quis ir para a estrada e foda-se. Táxi está caro até para os ricos. Claro que isto é uma novela. Obviamente que a coincidência mais coincidente de ter o pai da namorada a perseguir-te e a namorada de frente pronta para te atropelar tinha de ser uma coincidência. Tinha. Mas eu não estava nada à espera que matassem o protagonista assim. Não sei se vocês estavam. Meu Deus! O que fizeram aos meus Carliça? E agora, deve surgir um novo mote para a série. Quem terá matado o Carlos? 4 pessoas sabem o que aconteceu e vão manter o segredo para proteger a Melissa. O Arthur finge que é pela filha, mas só está a proteger-se a ele próprio. No fundo, queria impedir que o seu nome ficasse ligado à morte do Carlos, visto que ele teve acesso ao vídeo da morte dos pais. É tudo culpa minha, eu sei. O Vasco, que foi quem mostrou o vídeo, agora está a aproveitar esta oportunidade para ser aceito pela família. Foi uma grande sorte que tenhas estado lá. Foi muito bom pela tua irmã e por mim. É por isso que eu te agradeço, filho. E ainda me chamas pai? Tu não tens vergonha nenhuma! Eu não sou o teu pai! Explica isso ao teu cérebro! A Dulce só não queria ir presa e acabar sozinha. E a Bárbara até pode parecer a mais inocente no meio disto tudo, mas o que aconteceu à Melissa parece servir de pretexto para ela não se divorciar do Arthur, mais uma vez. Ela descobriu que ele teve um filho fora do casamento, o Vasco, e pediu o divórcio. Mas agora estão todos unidos pela Melissa. A verdade é que a Bárbara depende financeiramente do Arthur, é só uma dona de casa. E eu confesso que sou um coração de pedra, não fiquei emocionado. Pelo menos até surgir o caderninho de anotações do Carlos. Aí não deu não. Ele era uma pessoa que pensava muito no bem-estar dos irmãos, colocava-os sempre em primeiro lugar. A cena resumiu muito bem o Carlos. Tanto ele como a Melissa eram basicamente as bússolas morais da série. Eram perfeitinhos até demais. Claro que também tinham alguns defeitos. A Melissa, por exemplo, tinha os típicos dramas de uma adolescente normal.
teve um pequeno arco em que morria de ciúmes da Camila. As más influências do Vasco levaram-na a fazer uma coisa boa pelos motivos errados, mas foi rapidamente puxada à terra e a consciência dela pesou. O Carlos era uma pessoa que fervia em pouca água, era capaz de descer ao inferno pelos irmãos. Um pouco ao estilo da Laura de A Promessa, que agride os vilões. Agora imaginem o que era matar a Laura a meio de A Promessa. Loucura. Pelo menos em Amor Eterno há mais personagens para assumir o papel de protagonista e herdar os ideais do Carlos. Embora o Carlos nunca se tenha visto verdadeiramente como um protagonista da sua própria vida. Ele também não tinha jeitinho nenhum para as miúdas, bem precisava de um manual para decifrá-las. Também foi bem idiota quando usou a Dulce para afastar a Melissa no início da série. E ele não se esforçava tanto pela relação com a Melissa como ela. O Carlos estava mais preocupado em sobreviver, o que é compreensível. A Melissa sempre foi uma boa menina. Como disse, era uma das bússolas morais da história. O pai privá-la de contar a verdade, no fundo, é como se estivesse a conter o pequeno ponteiro da filha. É como se ela fosse um robô programado só para fazer o bem. Até pode ser ludibriado para fazer algumas coisas fora do seu código, mas quando o seu próprio criador o impede de cumprir as suas próprias funções, ele entra em curto-circuito. Perder o parceiro num acidente de aviação é horrível. Ser a pessoa que o mata é pior ainda. Mas ter de aprisionar a própria culpa porque o pai quer é realmente devastador. É de uma violência psicológica atroz. Aliás, a última cena da Melissa achei bem mais assustadora do que muitos filmes de terror. Ela a sair descalça à rua durante a noite, o pai dela a tentar manipulá-la, o discurso dela, ela a começar a rir como se contar a verdade fosse libertá-la da culpa, o último frame dela é a sorrir e a dizer adeus no carro. Ela não merecia nada disto. Os pais só a levam para a Suíça, para a casa de uma tia, só para evitar que conte a verdade. E é internada por lá. A personagem nunca mais aparece na série. Eu vou sentir muita falta das interações dela com o irmão. Adorava as crises de ciúmes do Duarte. Já o Carlos às vezes parecia a pessoa mais inexpressiva do mundo. Com aqueles olhinhos de carneirinho mal morto, mas quando fazia aquele sorriso safadão ao pedir um beijinho à Emma era muito engraçado. E eu tentei procurar os motivos que levaram à saída do ator do Carlos. Eu li que foi para restaurar a tensão dramática dos primeiros episódios e uma tentativa de aumentar as audiências. E de facto o episódio em que ele morre é um dos mais vistos de sempre. Também li que o ator queria fazer uma pausa para fazer serviço militar. Enfim, coisas de bastidores. Esta série tem uma fórmula assim muito clara. Acontecia sempre um desastre no final dos episódios, como se estivessem a fazer ensaios para a morte do Carlos. Amor Eterno não era Amor Eterno sem o som da ambulância todas as semanas. Este cenário é tão recorrente como as salas de aula do Colégio Atamã. Nós tivemos a Ana a bater com a cabeça na quina de uma piscina, o Duarte a ter um acidente de carro, a Aurora e o Gustavo a passarem por um tiroteio, o Oscar também levou um tiro na escola e podia ficar aqui todo o dia porque a lista é extensa. Mas depois as coisas melhoram. Comédia romântica para ali, comédia romântica para cá, começa tudo a encaminhar-se. Os irmãos parecem que vão sair da cepa torta, mas não. Eles não podem ter um momento de felicidade que logo em seguida vêm os maias anunciar o fim do mundo. Andavam a ameaçar livrar-se de alguém importante há semanas e foi o que aconteceu com o Carlos. Reparem como o homem estava finalmente a encaminhar a sua vida e a permitir-se sonhar. Arranjou um ótimo emprego que em pouco tempo ajudaria os irmãos a sair daquele galinheiro. Estavam todos tão felizes por ele, mas a vida teve de puxar novamente o tapete, dar-lhes mais um choque de realidade. E se acham que Amor Eterno se fica por aqui, não trago boas notícias. A série tem muitos episódios. E preparem-se porque isto é quase um Game of Thrones turco. Fica o aviso de spoilers. Saiam do vídeo em 3, 2, 1. A lista de mortes começa com o Vasco. Ele cai do segundo andar da escola com a Dulce. Estavam a discutir porque ela queria contar a verdade. O Duarte. Sim, o Duarte vai morrer num acidente de aviação. Quiseram livrar-se de todos os filhos do Arthur. O Carme é mesmo lixado. A melhor personagem da série, a Aurora, morre num acidente de autocarro. A Susana é atropelada
E a Ana, a irmã do Carlos, leva um tiro frente à escola. Sim, eles tiveram coragem de matar o casal mais popular da série na última temporada. A lista é maior, só não estão a mencionar personagens ainda não apresentadas. Falar também que as audiências da última temporada foram muito fraquinhas por lá. Talvez tentar chocar o público não seja a resposta para tudo. De personagens que abandonam a série a meio temos o Mário e a Tânia, os dois mudam de cidade por causa do pai dela. A Camila, que do que percebi esteve a morar com o Tomás, mas ele trancava-a em casa. Quando consegue fugir das garras dele, sai da cidade. A Andreia parece que rouba uma tia rica e muda de cidade à procura de uma vida nova. Dos principais atuais só sobram o Joel, que passa a protagonista definitivo, a Dulce, que passa de personagem muito secundária a protagonista, a Emma, a irmã pobre mais nova, o Oscar, o Gustavo e a Amélia, o Beto, o Tomás, o Arthur, que passa de vilão a anti-herói, se bem que ele já tinha algumas boas atitudes, embora sempre com motivações depravadas. A Bárbara também sobrevive. Para mim a ponderar se continua ou não a ver a novela. Ela é super longa e parece que os atores começam a querer sair para outros projetos. Matam-nos sem dó nem piedade. Deviam pensar em mudar o nome da novela, inclusive. Enfim, assim se despediram duas das personagens mais queridas da novela, com uma das mortes mais cruéis possíveis. Gostavam do Carlos e da Melissa? Deixem nos comentários a vossa opinião. Tchau!